No vídeo anterior, nós falamos sobre o signo. Boa tarde. No vídeo anterior, nós falamos sobre o signo de Peixes. E para não ficar muito longo, então eu não falei sobre o regente de Peixes, que é Netuno. Então, vou fazer neste vídeo agora, separado. Então, Netuno, regente do signo de Peixes, é o senhor dos sonhos. É o segundo planeta transpessoal, que é conhecido mitologicamente como o senhor dos mares e dos oceanos, e também representa astrologicamente a nossa ligação com o mundo submerso das emoções, das fantasias, dos desejos e sonhos. Então, o vasto oceano das pulsões inconscientes que movem a nossa vida é regido por Netuno, que é o símbolo do mistério e da transcendência. Eu costumo dizer de um iceberg, né? Então, tem uma pontinha assim acima do oceano que é o consciente. Tudo que está abaixo dessa superfície representa o nosso inconsciente e que move a nossa vida fazendo as repetições. Então, ele revela tanto a nossa potencialidade para a arte e outras formas de sensitividade, quanto a tendência que possuímos também para o caos e a dissipação. Por que nós falamos que Netuno é transpessoal, né? Temos Urano, Netuno e Plutão. São 3 planetas transpessoais. Então, por que transpessoal? É um Deus indomável, inacessível ao controle consciente. E isso quer dizer que os canais de expressão de Netuno vão transcender os aspectos racionais da nossa vida, colocando-nos diante de portais de genialidade ou também de loucura. São 2 faces de uma mesma moeda, cujo nome é criatividade. Então, Netuno é o regente natural das artes, incluindo música, pintura. Essa é a imagem e a linguagem preferida do Netuno. Muito ao contrário de Saturno, né? Ele representa a transcendência das limitações físicas e a nossa ânsia reside em ir além de nós mesmos, dissolvendo-se no todo. Netuno padece de uma ausência de identidade própria, sendo melhor definido como um espelho refletor da coletividade humana. Graças à sua quase infinita compassividade, ele acaba por se identificar com todos os aspectos marginais da vida, incluindo pobreza, miséria, como também com os párias da sociedade, seres aleijados por nossa cultura, que são os mendigos, os órfãos, os drogaditos, os bandidos, os doentes e os idosos. Então, no infinito espaço de indiferenciação netuniana, há lugar para todo o sofrimento da humanidade,
pois o seu amor, assim como o de Urano, não é pessoal e nem é personalizado. É, sim, muito antes indiferenciado. É uma espécie de amor universal que abrange todos os seres e todas as coisas, sem distingui-los uns dos outros e sem estabelecer nenhum julgamento de valor sobre eles. Então, como eu já disse, Netuno é o representante da era de Peixes, com todos os seus mitos, sacrifícios, salvação, redenção. E a sua colocação em nosso mapa natal, principalmente com relação à casa e os aspectos que ele faz, reflete um setor de nossas vidas onde somos de bom grado, tanto a vítima, que se presta a sacrifícios, como também o salvador, imbuído e tomado por sua missão. Esse planeta ambíguo e irracional nos torna muito sensíveis, sabe, e empáticos ao sofrimento do mundo, que, em última instância, reflete as nossas próprias dores ocultas. Então, diante das energias de Netuno, podemos tanto manipular as pessoas como a nós mesmos, cultivando sentimentos de autopiedade, autoaceitação e entendimento dessa nossa existência sob um prisma mais universal. A energia que move um artista a expressar, graças à sua criação, dimensões inexprimíveis através de canais racionais de comunicação é a mesma que leva o alcoólico ou o toxicômano a procurar na bebida ou na droga a fuga da sua realidade. Então, ambos os comportamentos refletem uma espécie de descontentamento com as realidades saturninas, né? Que são vistas por Netuno como limitadas e limitantes. E é verdade. Então, para esse planeta, existem tantas realidades quanto seres viventes, sendo cada um dono e senhor da sua própria realidade, na medida do seu nível de consciência. Todos os chamados estados alterados de consciência, do coma ao transe, são regidos por Netuno e manifestam-se através dos nossos sonhos, devaneios, fantasias e ilusões. Nenhum de nós fica alheio às energias de Netuno na medida em que todos nós sonhamos. Os nossos sonhos formam a matéria diáfane e poderosa das tramas de nosso Netuno e são refletores e espelhos de nossa vida psíquica. Jung apontou o inconsciente como sendo um imenso iceberg submerso, sendo a sua pequena ponta exposta à superfície do nosso consciente. Como disse eu, queiramos ou não, somos todos dominados por essa força que nos dirige e nos move e nos leva a fazer opções, a traçar caminhos. Embora suponhamos que nós somos os donos e senhores do nosso destino, estamos tão somente sendo levados por correntezas tão profundas e misteriosas do nosso próprio inconsciente.
Então, sob esse prisma, a espiritualidade, ou aquilo que chamamos religiosidade, é apenas o reflexo de nossa ânsia e tentativa de captura e interligamento de aspectos da nossa existência que fogem completamente ao nosso entendimento, ao entendimento racional. A palavra religião vem do latim religare e pode significar a nossa tentativa de reconexão com o todo, de onde viemos e para o qual retornaremos. Netuno rege em nosso mapa, então todo esse anseio pelo divino, que tanto pode tomar formas criativas, produtivas, servir de estímulo para essa nossa jornada, como também pode ser motivo de perda de muita energia, desmotivação e até alienação. No que concerne ao plano físico, Netuno vai reger as glândulas linfáticas e o nosso sistema imunológico, assim também como os nossos pés. Então, todo o envolvimento com os processos alérgicos ou de hipersensibilidade a drogas, alimentações, ou até mesmo hipersensibilidade psíquica. Então, edemas, retenção de líquidos, podem se manifestar como problemas netunianos, assim também como situações que envolvem envenenamento e afogamento. As doenças de Netuno, como a sua própria natureza, são de difícil diagnóstico, são raras, estranhas ou indefinidas, sendo, via de regra, apenas reflexos de problemáticas emocionais muito, muito profundas. As doenças mentais relacionam-se todas com os planetas transpessoais. Refletem uma dificuldade ou um impedimento na integração das nossas necessidades inconscientes que são sugeridas por esses planetas, né? Urano, Netuno ou Plutão, e uma derrocada do ego consciente. Os desequilíbrios mentais, especificamente netunianos, se fazem perceber na forma de uma grande vulnerabilidade psíquica e muitas vezes se confundirão com manifestações de paranormalidade, mediunidade e toda a gama de manifestações psíquicas de difícil diagnóstico e avaliação por parte da medicina tradicional. Então, a nível energético, Netuno, essa energia, vai se conectar às dimensões bastante sutis da nossa alma e pode funcionar como um canal receptor de intuições lá da nossa essência, do nosso eu superior, sim, né? Bom, vamos fazer um exercício, vamos mergulhar no mundo de Netuno, transformando todo esse material onírico, aparentemente caótico, irrelevante ou pueril, em mensagens mais significativas e abrangentes para a nossa própria vida, né? Que podem vir lá do nosso eu superior, já que os sonhos nada mais são do que a linguagem do nosso inconsciente. Podemos então dizer que alguém que sonha está sendo profundamente verdadeiro consigo próprio, pois os nossos sonhos não admitem engodos ou autotraições. Todo sonho
é uma obra de arte, pois é único, inusitado, criativo e bastante original. Mas acontece que o inconsciente nos fala, sim, através dessa linguagem que é própria dele, né? É uma linguagem bastante simbólica. Daí, é bom prestar atenção aos nossos sonhos, escrever no caderninho, né? E rever algum tempo depois. Quem não lembra, dizem, né? Que quem não lembra dos seus sonhos não está conectado à sua alma, né? Bom, então, usando essas imagens, as associações e fragmentos da vida cotidiana, ele tece a fina trama dos nossos sonhos, né? Em seguida, então, vamos aprender a decodificar a linguagem simbólica do inconsciente de modo a utilizar toda essa riqueza, essa profundidade de indicações como uma fonte de autorreferenciamento. Vamos trabalhar com os nossos sonhos. Bom, em primeiro lugar, a gente procura um caderninho, vamos escrever lá na capa, caderno de sonhos. E você vai anotar pela manhã os sonhos noturnos que você se lembra. E é engraçado, quando você começa a fazer isto, você passa a lembrar mais. Deixe esse caderninho na cabeceira da sua cama e registre imediatamente ao acordar, porque nós temos mesmo uma tendência de esquecer com muita facilidade. Relate o seu sonho de uma forma como lhe ocorrer, ou seja, não procure coerência nem lógica. Depois, em segundo lugar, escolha um sonho específico. Por exemplo, vamos criar um sonho aqui de uma paciente. Então, ela relata: eu era um trapezista e estava numa corda bamba que mais parecia um elástico. Pensava que, se caísse, haveria uma rede que me ampararia. Uma menina me disse: não olhe nunca para baixo. Eu olhei nesse instante para baixo e vi que estava sobre um grande abismo. Terceiro lugar. Em seguida, vamos separar os elementos distintos do nosso sonho, né? Então, voltando ao exemplo, trapezista, corda bamba, um elástico, uma rede, uma menina e um abismo. Ao lado de cada um desses elementos, vamos anotar quais são os sentimentos, as sensações, as imagens ou associações que vêm para nossa mente. Deixa a sua intuição conduzir. Procure não bloquear o fluxo de ideias. Então, por exemplo, trapezista pode significar coragem, equilíbrio. Corda bamba, insegurança. Elástico, flexibilidade. E rede, proteção, não é? Menina, imaturidade. Abismo, morte. Bom, feito isso, vamos procurar associar todas as características encontradas, juntando-as num todo coerente. Por exemplo, existe alguma situação na vida que você correlaciona com essas características?
Será que o sonho poderia ser uma expressão pictórica de algum momento pessoal seu? No exemplo que citamos, o indivíduo que passou pela experiência do sonho estava vivenciando há meses um relacionamento extraconjugal que começou como um simples flerte, mas que tomara dimensões muito sérias. Esse sonho foi o precursor de uma grande crise conjugal, pois o paciente, desviando-se dos conselhos da menina imatura, símbolo desse relacionamento infantil com as mulheres, olhou para baixo, ou seja, para suas próprias bases e raízes, e descobriu um abismo imenso que significava a distância que havia entre os seus pés e a sua própria realidade de vida. E por último, procure decodificar a mensagem do seu sonho. Os nossos sonhos não trazem soluções mágicas, mas amplificam e enriquecem a nossa visão, que muitas das vezes fica reduzida e limitada por nossos preconceitos existenciais e pela perspectiva reducionista e cartesiana dessa nossa consciência. Eles podem nos mostrar uma dimensão holográfica de nossas vivências. E assim, como Netuno, constituem livres formas de expressão do nosso ser, que não está mais preso às amarras de nossas certezas e convicções. Bom estudo. Beijo.